Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a amada igreja a abrirmos nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, nós leremos os versos 7 a 17. Hebreus 13, 7 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis de envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Até aqui vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos diante da Tua santa e eterna palavra. Pedimos a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua bênção nessa noite, nesse momento, que possamos acalmar nossos corações, a nossa mente, nos desligarmos de tudo, ó Pai, e ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, a cada um de nós, venha falar com a Tua igreja, por meio da Tua santa palavra. E que o Teu nome seja honrado e glorificado para todo sempre. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Hebreus é um livro escrito para judeus convertidos, para crentes convertidos, para judeus da dispersão. É um livro escrito e ele é tão interessante que ele fala muito do Antigo Testamento. Esse trecho que nós lemos aqui, principalmente, ele trata muito de Levítico, principalmente Levítico 16. E ele fala especificamente aqui do dia da expiação. O dia da expiação é também conhecido pelos judeus como o dia do Yom Kippur. É um feriado judaico, é um dia de consagração ao Senhor, e nesse dia é oferecido jejum total, tanto de comida, quanto de bebida, quanto de roupa. Não troca-se a roupa, não se toma banho, não se usa sandálias de couro, e se abstém de várias outras coisas nesse dia em específico. É um dia consagrado especialmente para se dedicar ao arrependimento e ao perdão e à reflexão. Ele acontece no 10º dia do 7º mês do ano religioso. Para o nosso calendário, é por volta ali do mês de setembro, outubro, mais ou menos a data que nós estamos. Esse é o dia da expiação, o Yom Kippur. E o propósito no Antigo Testamento era oferecer sacrifícios de animais, sacrifícios estes que eram pelos pecados tanto do sacerdote
quanto do povo, e também para purificar o santuário. Esse dia era feito também, os sacrifícios eram feitos também para santificar o santuário. Esse dia prefigurava e anunciava o tempo do fim, o tempo do juízo, e quando então o santuário nos céus seria purificado. Um animal sem defeito era trazido para o holocausto, para o sacrifício pelos pecados de Israel. E o corpo do animal era queimado fora do arraial. Também eram trazidos 2 bodes. Um bode oferecido como sacrifício também, e o outro bode representava a expiação do pecado do povo, e nesse bode o sacerdote impunha as mãos e ele transmitia os pecados do povo de Israel para aquele bode. E aquele bode então era levado para o deserto e ficava por lá, levando assim o pecado de Israel. Era necessário um substituto perfeito para o povo, porque o próprio povo não conseguia apagar seus pecados. Mas ainda haveria um substituto perfeito, não animal, mas o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro era o substituto perfeito para aproximar o homem de Deus e para perdoar e purificar de todo o pecado. E assim também foi Jesus. Jesus também foi levado para fora da cidade, morreu fora da cidade de Jerusalém, morreu no Gólgota, onde ele foi crucificado. Gólgota ou Calvário, ou Caveira, era uma colina que alguns dizem que tinha a aparência de um crânio, ou então era dado esse nome porque haviam ali muitos corpos de pessoas mortas. Então, Cristo também foi levado para fora das portas da cidade, e Jesus levou consigo não só a maldição pelo pecado do povo, mas também levou a injúria, a rejeição dos judeus que o condenaram. E assim Jesus foi levado para fora do arraial. E nós somos convidados, com o texto de Hebreus, texto que foi lido, e nessa noite nós somos convidados para sair com Jesus também, fora do arraial. Saiamos, pois, a ele também, fora do arraial. Saiamos fora do arraial para vivermos uma vida de sã doutrina. Vamos ler os versos 7 a 9 e também o 17. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, verso 17. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O autor aos Hebreus começa essa parte do texto dizendo: lembrai dos vossos guias. Ele está se referindo aqui àquela primeira geração que passou dos apóstolos, e agora tinha chegado uma nova geração que agora eram os pastores das igrejas. E ele fala: lembrai-vos dos vossos mestres, obedecei os vossos guias, sede submissos para com eles. Por que o autor escreve isso? Parece que os novos líderes, os pastores ali, não mais agora os apóstolos, parece que não estavam recebendo o respeito, a submissão devida ao cargo que estavam destinados. Mas por qual motivo que deveríamos ser submissos aos nossos guias e obedecer aos nossos guias?
Ele responde: pois velam por vossa alma. Uma igreja com líderes fiéis, igreja com pastores fiéis, eles são como vigias, são como sentinelas que gritam, sentinelas que ficam na torre de uma cidade vigiando o tempo todo, para que se chegar algum inimigo, avistar algum inimigo, ele avise, ele grite, ele toque trombeta: olha, o inimigo está chegando, e avise a cidade. Essa era a responsabilidade dele, e se ele não fizesse, a culpa era toda dele. Esse é chamado atalaia, é o sentinela, aquele que avisa a igreja dos perigos. Mas o texto diz que quando não nos submetemos aos nossos guias, aos nossos pastores, todos sofremos porque estamos em pecado. Embora líderes humanos saiam de cena, ele lembra aqui que Jesus Cristo é o nosso bom pastor, é o nosso maior líder, porque ele é o mesmo ontem. E quando ele fala de ontem, ele fala sobre os profetas que pregaram sobre Jesus. Ele é o mesmo hoje, dizendo que Jesus já veio e nos chamou para entrar no descanso do Senhor, e é o mesmo para sempre, porque ele vai voltar e reinará eternamente conosco. Ele é a âncora forte em meio aos sofrimentos e às incertezas desta vida. E então, após o autor aos Hebreus começar falando dos guias, depois lá no verso 17 ele dá essa nova ênfase, ele então agora dá uma ordem negativa no verso 9. Ele diz: obedeçam aos seus mestres, escutem o que eles estão falando, o que eles estão pregando, se estão pregando a verdade, é claro. E aí ele diz, verso 9: não vos deixeis envolver por doutrinas estranhas. Aparentemente aqui, essas doutrinas ou ensinos estavam acontecendo por falsos mestres, falsos pastores que estavam pregando no templo falsas doutrinas. Alguns ainda querendo dizer que aqueles novos convertidos tinham que ainda continuar fazendo sacrifícios, cumprindo o mandato cerimonial, a lei cerimonial do Antigo Testamento, do templo ainda, para poderem se achegar a Deus, que se não fizesse assim, não teriam acesso a Deus. Só que o autor aos Hebreus diz que não é por sacrifícios, mas é pela graça. Não é por comidas cerimoniais, não é por uma dieta, mas é pela graça de Deus que fortalece os corações. Não é a comida que vai fortalecer o nosso coração, mas é a graça de Deus que vai fortalecer o nosso coração, porque pela graça nós participamos na adoração do altar celestial, esse altar que é ministrado por Jesus hoje e sempre. Ele diz que porque essas coisas nunca tiveram proveito, a oferta pelo pecado não podia produzir purificação da consciência, porque as pessoas continuavam pecando e continuavam precisando fazer a oferta pelo pecado e sacrifício. Também a oferta pacífica, que era uma oferta que representava comunhão e paz com Deus, não poderia garantir a comunhão real com Deus. Mas assim como Cristo saiu fora do arraial, foi colocado fora do arraial, esse povo de Deus também é chamado a sair fora do arraial e viver uma vida baseada na sã doutrina. Na sã doutrina. É interessante que nós vivemos uma época de muitos especialistas. As pessoas cada vez mais se especializando. Então são muitos especialistas se especializando em muita pouca coisa. Especialistas em pequeníssimas coisas, né? Cada vez mais especialistas. Nós também somos chamados a ser esses especialistas lá fora. Nós somos chamados a ser especialistas da Bíblia. Somos chamados a conhecer a sã doutrina. Para conhecer a sã doutrina, você não precisa conhecer as falsas doutrinas. Nós não precisamos aqui vir pregar a falsa doutrina e falar, tá vendo? Então, esse aqui é a falsa doutrina, essa aqui é a verdadeira. Não, quando nós conhecemos a verdadeira doutrina, nós saberemos. Quando ouvimos uma falsa doutrina, falamos, opa, meu sensor aqui ligou, heresia. Nós somos chamados a ser esses especialistas. Lá fora, nós viemos aqui para aprender. E lá fora,
Nós temos que tomar cuidado com essas doutrinas. Porque não é todo dia que tem culto. Não é todo dia que você vai encontrar os pastores aqui para fazer um culto, uma reunião de oração. Então você às vezes vai ouvir lá fora um outro pastor, outra pregação, não tem problema, tá? Mas cuidado com aqueles quais vocês ouvem. Cuidado para não estar ouvindo pessoas que estão pregando o contrário do que os seus pastores estão pregando. Pelo que seus pastores se esforçam a pregar, para trazer a palavra. Mas se você prefere ouvir outros que estão pregando coisas contrárias, ou prefere questionar os que estão pregando aqui, dizendo, não, eu vi assim, é assim assado, o livro que eu li fala muito diferente, então eu creio nisso. Então você está exatamente fazendo o que o texto falou. Você não está obedecendo aos seus guias. Você não está se submetendo à sua autoridade, ao seu ensino, à palavra de Deus. E aí eu lembro também da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Hoje pela manhã foi uma bênção. Tinha tanta gente, tanta criança, classe de adultos lotada, cheia de criança lá atrás. Tinha até palhaço. Foi uma bênção. Isso alegra os nossos corações. Mas muitas pessoas não vêm na EBD. Eu não vou perguntar aqui se você vem ou não vem. Não vou pedir para você levantar a mão. Isso é entre você e Deus. Nós sabemos quem não vem e você sabe se você vem ou não vem. E também não adianta você falar, pastor, isso é entre eu e Deus. É isso mesmo, entre você e Deus. E Deus sabe que você não está vindo. Ah, pastor, mas eu gosto mais do culto, né, do louvor, da adoração, eu vim para cultuar. Mas EBD também é culto. Na EBD nós oramos, nós cantamos, nós abrimos a palavra, nós estudamos a palavra. E sempre que estamos estudando a palavra, nós estamos pregando a palavra. E quando nós também estamos aqui no culto pregando a palavra, nós também estamos ensinando a palavra, estamos aprendendo da palavra. Então não falte EBD. É o momento de você aprender doutrina, sã doutrina. O pastor Jair começou a classe de adultos no Sermão do Monte. Ele ainda está na introdução, é maravilhoso. Maravilhoso, não falte, venha participar. Você quer aprender? Daqui a pouco você está ensinando outras pessoas. Fala, não, está errado. Eu aprendi que é assim. O Sermão do Monte fala sobre isso, não é sobre isso aí que você está ouvindo, não. Para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina e não sejamos enganados. E não deixemos a nossa família e os nossos filhos também serem enganados. Porque o que não falta é falsos mestres, falsos pastores e lobos vorazes, e lobos em peles de cordeiro. Então, saiamos, pois, a ele fora do arraial e vivamos uma vida de sã doutrina. E uma vida de sã doutrina nos leva a uma vida de santidade. Nós temos que sair, pois, a Cristo fora do arraial, também numa vida de santidade. Vamos ler os versos 10 a 14. Verso 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Os sacerdotes levitas tinham o direito de comer uma porção do animal que era oferecido. Eles ofereciam algumas partes do animal, era queimada ali como sacrifício. O sangue era aspergido na ponta do altar, ali no lugar santo. Mas eles podiam comer de algumas partes, ficavam para eles, para sua família. E eles podiam comer algumas partes do animal que ficavam. E eles teriam que comer ali dentro, no lugar santo. E eles dependiam desse sacrifício também. Os levitas não tinham porção de terra.
Não tinham essa porção da herança. Então, a porção deles era essa também. Então, eles alimentavam do sacrifício que era trazido. E o restante do corpo do animal era queimado fora do arraial. Também eram oferecidas ofertas pacíficas. Ofertas pacíficas representavam paz e comunhão com Deus. E nessas ofertas pacíficas, podia ser trazido qualquer animal do gado, ou também podia trazer pães, bolos, e os levitas podiam participar. É aí por isso que o autor fala aqui, que deste tabernáculo que eu estou falando, não é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento, nós não temos direito de comer. Né? Porque agora é Cristo que é o sumo sacerdote. E Ele próprio é a oferta, é o sacrifício. E Ele entregou todo o seu corpo. Todo. Não foi só uma parte, não só o seu sangue, mas todo o seu corpo se entregou na cruz do Calvário. Então, aqueles que ainda vivem de acordo com os pensamentos, ou queriam viver ainda conforme o antigo sistema de sacrifícios para a expiação dos seus pecados e para ter paz com Deus, não poderiam se beneficiar do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso nós não vivemos mais a lei cerimonial, porque Cristo já cumpriu. Aquilo tudo era sombra e apontando para Cristo. Os símbolos do dia da expiação apresentava dois aspectos importantes da obra de Cristo. O primeiro era o sangue levado ao Santo dos Santos, declarava que somente por meio da morte de um substituto sem defeito, alguém poderia aproximar-se do Deus Santo. E o segundo aspecto era que os corpos dos animais queimados fora do arraial indicavam que o substituto se tornava impuro ao portar os pecados do povo. Ou seja, o sangue para a purificação dos pecados. E o restante do corpo era queimado fora, porque agora o corpo do animal estava contaminado pelos pecados do povo. Então, para o povo não se contaminar, era jogado e queimado lá fora. É assim que acontece com Cristo Jesus, que também foi morto fora da cidade. E aí o autor dos Hebreus fala essa frase belíssima, ele diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial. O sofrimento de Jesus fora dos portões da cidade simboliza não só a maldição pelos nossos pecados que ele tomou sobre si, ele se tornou maldição, mas também a sua rejeição pela antiga religião judaica e dos seus líderes. E os leitores da época aqui de Hebreus eram convocados a tomar coragem também e de sofrer, porque agora eles iam agora ser expulsos do templo, expulsos desses antigos rituais e às vezes expulsos da família, porque agora se converteram. Então você não faz mais parte da família. Mas eles são chamados a sair com Cristo fora do arraial, com a confiante expectativa da cidade que está por vir. Não tem problema não, se eu fui expulso dessa cidade, não tem problema, eu estou indo para outra cidade muito maior, muito mais bonita, a cidade celestial. E aí o autor fala: vamos, mas levando o seu vitupério. O que é vitupério? É injúria, infâmia, ultraje, afronta. Foi tudo o que Cristo recebeu, não foi? Tudo o que Cristo recebeu. Bofetadas, cuspidas, cruz, coroa de espinhos. Nós somos chamados a ir junto com Ele também para o Calvário. E é tão interessante que em Hebreus 11, o autor faz uma ligação lá com Moisés, ele diz lá nos versos 24 e 26, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o quê? O opróbrio de Cristo por maior riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aí ele fala que Moisés foi criado ali no palácio, mas ele, quando cresceu, ele não quis ser chamado filho da rainha do Egito e nem quis ficar lá com os tesouros, com os prazeres, com os manjares do Egito e com os deuses do Egito. Ele preferiu voltar para o seu povo, voltar para o seu Deus e sofrer perseguição e o opróbrio de Cristo, porque ele antevia que o Messias havia de sofrer.
E por que ele não poderia sofrer? Ele estava disposto a sofrer o vitupério de Cristo, o opróbrio de Cristo em si mesmo. E ele sabia, uma visão antecipada, que ele e o povo sofreriam desprezo, perseguição, mas lá na frente encontrar Cristo Jesus na terra de Canaã. Os leitores originais de Hebreus são chamados a serem expulsos do arraial de Israel e tinham que estar dispostos a suportar tribulação, porque sofreriam perseguição, lutas, condenações injustas, mortes injustas, mas estavam dispostos a suportar tudo isso por causa do amor a Jesus. Romanos 15:3, o apóstolo Paulo diz também o seguinte: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Paulo aqui está citando um dos salmos mais citados no Novo Testamento, o Salmo 69, onde os versos 7 e 9 dizem assim: porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu meu rosto, tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Este versículo é aplicado a Jesus quando ele atrai para si o ódio dos judeus e quando ele então derruba a mesa dos cambistas ali e ele fala: o zelo da tua casa me consumiu, por isso eu fiquei irado. Assim somos chamados nós também a termos zelo pela casa do Senhor. Todos nós aqui temos direitos e deveres. E nosso dever é de cuidar da casa do Senhor, de zelar pela casa do Senhor, pela ordem no culto. Na hora de começar o culto, você estar presente no culto na hora certa, na hora de vir à escola dominical, participar das reuniões durante a semana, dos eventos da igreja, da vida da igreja, da comunhão da igreja, sustentar a igreja com seus dízimos e suas ofertas, de servir na igreja com seus dons e talentos. Porque o zelo da tua casa tem que me consumir. Eu não venho aqui só para vir no domingo, como um passeio no parque de domingo. Não, eu vim aqui para servir. Nós viemos aqui para servir, porque o zelo dessa casa me consome. E eu preciso cuidar da casa do Senhor. Isso não envolve só cuidar aqui do templo, não estou falando disso. O templo somos nós, é cuidar do povo de Deus, é cuidar uns dos outros. Porque nesse lugar aqui, Deus preparou para nós estarmos juntos como um povo só. E temos que cuidar uns dos outros. E santidade, ou santificação, tem a ver com encher-se do Espírito Santo. Mas alguns acham que se encher do Espírito Santo é só dentro da igreja. E às vezes acabamos nos enchendo com outras coisas lá fora e não do Espírito Santo. Nos enchemos e nos embriagamos com outras coisas, mas a palavra nos chama a viver, nos embriagar do Espírito Santo de Deus para que, como um copo que se enche, um copo de água que vai enchendo, 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 e não para de encher até derramar e transbordar ali sobre a mesa. Nós somos esse recipiente do Espírito Santo. Nós devemos trabalhar para que o Espírito Santo nos encha até derramar. E quando derramar, nós vamos sair da igreja, derramar para fora aqui dos portões, vamos levar Jesus, os que precisam. E a nossa boca vai estar cheia de Jesus, nós vamos estar embriagados. E às vezes a pessoa fala: isso que você está falando não tem nada a ver, você está meio doidão. Não, mas você está falando das coisas de Deus. Você está cheio, nada pode segurar. John Wesley era um homem que dizia que ele tinha tanto a palavra de Deus dentro dele, de si, um homem tão cheio do Espírito Santo, que diziam que eu acho que se cortasse algum lugar de John Wesley, não saía sangue, mas saía palavra. É isso ser cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, derramando para fora da igreja, para fora dos portões. Nós também somos chamados, assim como Jesus, então, purificou o templo,
Nós somos chamados a purificar o templo do Espírito Santo somos nós. E muitas vezes temos que destruir coisas do templo, jogar fora coisas, jogar ídolos fora. Nosso templo não tem ídolo, é simples aqui, não tem imagem, não tem nada. É assim nossa vida também. Nossa vida deve ser simples, sem ídolos, sem imagens, sem coisas que nos prendem, que fazem a gente idolatrar. E às vezes, para purificar o templo, precisamos passar pelo fogo. E assim o ouro precisa passar pelo fogo para ele ser limpo das impurezas e ficar somente aquilo que é valioso. Assim somos nós, às vezes precisamos passar pelo fogo para queimar a sujeira, queimar a palha que está em nós, nos nossos corações, queimar, jogar tudo fora. Isso é consagração. Nós gostamos muitas vezes de falar dessa palavra de consagrar, mas as pessoas muitas vezes usam de forma errada e gostam de consagrar coisas. Pastor, vem orar pelo meu carro novo, vem aqui consagrar meu carro para Jesus. Né? Pastor, ganhei uma casa, venha, ora aqui na casa, ou então na chave da porta da casa, consagrar. Minha empresa, pastor, ora aqui, vai lá na porta da empresa orar pela empresa. A gente vai orar, claro, né? A gente não nega a oração. Mas o consagrar não é coisas. Você é que vai consagrar o seu negócio. Deus não consagra coisas. Aquele violão não é consagrado. Consagrado é quem toca o violão. Deus não consagra coisas, consagra pessoas. Você é que vai consagrar o seu carro. Porque tem pessoas que ganham carro, pedem tanto carro, Senhor, me abençoa com carro para eu vir para a igreja todo dia, trazer visitantes. Aí ganha o carro, some da igreja. Não vem mais. Aí virou, em vez de ser uma bênção, virou uma maldição. É você que vai consagrar o seu lar, sua casa nova, a sua empresa. É você seguindo a Deus. Deus consagra, guarda isso, Deus consagra pessoas e não coisas. Então nós somos chamados a viver fora dos portões da igreja. Às vezes queremos ser reconhecidos dentro da igreja. Fazemos coisas para aparecer dentro da igreja, mas chega lá fora a gente não desaparece. Nós temos que aparecer aqui, mas temos que aparecer lá fora também. Temos que ser reconhecidos aqui, mas reconhecidos lá fora. Falar aquele fulano ali é crente. Nós não podemos ser pessoas, agentes secretos. Nós não somos chamados para ser agentes secretos, 007, né? Está a serviço da rainha, do Reino Unido. Não, nós somos chamados a ser agentes do rei e do reino de Deus. Às vezes a gente esconde tanto quem a gente é, que quando você fala que é crente, a pessoa fala, você é crente? Oxe, estava você tantos anos, não sabia não. Que legal. A pessoa até assusta, né? A pessoa tem que saber que você é crente. Tem que saber de que igreja que você é. Sou presbiteriano, calvinista, reformado, chato. Não pode ser um crente chato, né? Você sabe que tem os xiitas e tem os chatos, né? Você também não precisa ser um crente chato. Você tem que ser bênção para as pessoas. Mas a pessoa tem que saber que você serve a um Deus, que é Jesus Cristo. Nós somos chamados a dar um bom testemunho lá fora, diante dos homens, diante dos reis, diante dos poderosos. Nós não somos deste mundo, somos cidadãos dos céus. Mas enquanto estivermos neste mundo, devemos mostrar a que viemos. Mostrar para o mundo lá fora a que nós viemos. As tentações virão, principalmente lá fora. E nós somos chamados a atacar, às vezes com a palavra. Olha, eu sou crente em Cristo Jesus. Com licença, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu sou crente. Com licença. Ou às vezes você tem que fugir também. Foge da tentação. Lá fora. Nós somos chamados a viver uma vida de santidade. Não só dentro da igreja, mas fora dos portões da igreja. E a santidade nos leva a uma vida de sacrifícios. Então, saímos, pois, a ele fora do arraial.
numa vida de sacrifícios. Versos 15 e 16. Verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Sacrifício está muito ligado também à santidade, né? Parece a mesma coisa que a gente está falando. O pastor falou santidade, sacrifício. É muito ligado. Mas aqui há uma diferença a ser destacada. Enquanto santidade ou santificação é uma coisa individual, é você se consagrando a Deus, é de você com você e Deus. O sacrifício aqui, a ênfase, é de você para com o outro. Interessante, né? É você lidar com o seu próximo, com os outros. O tempo de sacrifício de animais passou. Passou. Nós não sacrificamos mais animais. Mas os servos de Deus ainda trazem suas ofertas e seus sacrifícios a Deus, com seus dons, seus talentos, suas ofertas, seus dízimos. Às vezes é difícil, né? Um sacrifício mesmo entregar o dízimo. Dizem que a última coisa que converte no crente é o bolso. Então, às vezes é um sacrifício. Mas você tem que fazer esse sacrifício, sim. Mas pedindo a Deus para trabalhar isso no seu coração. 1 Pedro 2,5, ele diz que nós somos chamados a fazer sacrifícios espirituais. E nesses sacrifícios espirituais incluem louvores a Deus e atos de amor para com as outras pessoas. É o que Pedro chama também de sacerdócio universal. Existiam os antigos sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. E um dos seus ofícios é ser sacerdote. Nós somos chamados também a imitar Jesus, a sermos pequenos sacerdotes. Todos nós, homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, idosos, somos sacerdotes. É o sacerdócio universal. Usando nossos dons e talentos, vivendo uma vida de louvor. E quando falamos em louvor, não somente no momento aqui de louvor, tá? Também é. O Wellington citou esse texto aqui, né? É de Deus, né? Glória a Deus. Aqui também é momento de louvor, mas é um momento, é uma expressão de louvor. Mas o louvor não acaba só aqui. Nossa vida deve ser uma vida de louvor, de vários momentos de expressão de louvor. E aí o autor Hebreus diz que é um sacrifício de louvor. É interessante porque lá em Levítico, lá na Septuaginta, que é o Antigo Testamento escrito em grego, essa expressão, sacrifício de louvor, se refere a uma oferta pacífica. Lembra que eu falei oferta pacífica? É oferta de qualquer animal, não importa. Uma oferta de pães, de bolos também. É uma oferta de comunhão, de paz, né? Que muitas vezes sobe como incenso, aquele é queimado ali no altar do incenso e sobe como aroma agradável a Deus. Mas o significado aqui é mais próximo do Salmo 50, em que lá o Senhor diz que Ele pede ações de graça em vez de sacrifício de animais. Então, sacrifício de louvor, Deus pede ações de graça ao invés de sacrifício de animais. Precisa de sacrifício de animais. Lá naquela época Deus já falava. Eu quero ações de graças de vocês. E que o fruto, que essas ações de graças, esse sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Oséias 14:2 usa essa bela figura de linguagem também. E aí, lá nessa referência, ele oferece quando Deus perdoa os seus pecados. Então, o sacrifício de louvor é quando Deus perdoou os meus pecados. Então, eu louvarei o nome de Deus. Esse é o fruto de lábios perfeitos a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoou os meus pecados, ó Pai. Obrigado porque o Senhor me salvou. Eu não merecia, Pai, nunca vou merecer. Mas o Senhor resolveu me amar e me escolheu e me salvou. Glórias a Deus. Esse é o sacrifício de louvor. Fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. No verso 16 ele diz, não negligencieis. Ele vai explicar aqui que não somente sacrifícios de palavras, né? Não somente sacrifício de louvor, não é somente cantar, não é somente falar,
mas também agir. Sacrifício de louvor também são obras de amor para com os outros. Filipenses 4,18, o apóstolo Paulo diz que os presentes e a oferta que ele recebeu lá na prisão, para ele foram como aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Olha, meus irmãos, a oferta que vocês me deram, tá? Eu estava precisando mesmo, e ele não foi orgulhoso, ele recebeu uma oferta, né? Às vezes nós precisamos de uma oferta, né? E se você passar por isso, e se Deus levantou o coração de alguém para te ofertar, te ajudar, receba com bom grado e fala que isso aqui suba como aroma agradável a Deus, como oferta de louvor. Mas só que a pressão pela perseguição, a pressão pelo caminho do Messias, caminho de sofrimento, de Calvário, pode muitas vezes expulsar da nossa mente a responsabilidade em amar o próximo. E então podemos negligenciar o nosso próximo. Aí o autor traz alguns exemplos práticos para a gente. Está lá no verso 2, 3, 7, 16. O primeiro é hospitalidade. Olha que coisa prática. Ser bom, hospitaleiro. Saber receber as pessoas na sua casa. Isso é bênção, é sacrifício. Às vezes você tem que sacrificar, né? Fazer almoço, janta, dar comida, né? Roupa, cama, comida. Tempo, né? Fazer sala, estar junto. Sacrifício de amor. Ele fala dos encarcerados. Visitar aqueles que estão em prisão. Também é um sacrifício de amor. E sabia que tem pessoas que às vezes têm o dom de visitar presos. Nem todos nós temos. Eu sei. Nem todos nós temos. Mas tem pessoas que Deus levanta com dons. E de pessoas que vão lá na prisão e senta lá e conversa com uma pessoa presidiária como se estivesse conversando com a vizinha. E aquela pessoa, às vezes, é um estuprador, é um assassino, já matou alguém, já matou a mãe. Está lá. Deus colocou isso no coração dela. É claro que nem todo mundo tem. Mas que Deus levante no nosso meio, né, pessoas também, que eles precisam de visita, precisam de receber a palavra de Deus para sair dessa vida. E aí, esse é um exemplo prático. Outro exemplo prático é com vossos guias também, vossos pastores, quando ele está falando de guias, que nós falamos lá no começo. E a prática do bem e mútua cooperação. Pois isso é o quê? Pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ou seja, com esse sacrifício é que Deus se agrada. É com essas coisas, cuidando do próximo, é que Deus se agrada. É uma vida de sacrifício, você tem que doar. Às vezes tem que doar dinheiro, roupa, às vezes tem que doar seu tempo para isso. Sacrifício. Por isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 25, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É o Senhor Jesus que mandou todas essas coisas. Fazendo isso, você está fazendo como para o Senhor. Olha, forte isso, né? Mas uma vida de sacrifício não é uma vida de ascetismo. O que é ascetismo, pastor? É aquela pessoa que se autoflagela. Não, fala em sacrifício, eu preciso ajoelhar aqui, ficar tantas horas ajoelhado e ralar meu joelho, né? Ou então andar de joelhos, ou me sacrificar aqui, né? Autoflagelar. Não, a vida de sacrifício não é isso. Nós vimos aqui que é sacrifício de louvor, são sacrifícios espirituais. Sacrifícios é o cuidado, é a atitude com o próximo. Uma vida com Deus não é individualista, também não é viver como os monges antigos, né? Os pais do deserto que achavam que era uma vida de sacrifício, era morar lá no deserto, era morar num buraco, fugir dos pecados, das tentações. Não, nós não somos chamados para ser eremitas, não somos chamados para ser monges, ficar presos lá no mosteiro. Não, nós somos chamados para sair nas ruas, para levar o evangelho de Deus. Você não é uma ilha, mas um continente do amor fraternal de Deus. É uma vida relacional, no seu lar, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, com seus parentes, com seus familiares, com seus amigos do trabalho.
com seu vizinho, numa festa de um amigo que te convidou, parente. Nos relacionamentos você tem que construir pontes e não muros. Tem que construir pontes que aproximam e não muros que dividem. Mas também não é uma vida de mundanismo. Nada pode ser exagerado. Não é uma vida de mundanismo, mas é uma vida de relacionamento. Mas às vezes também pode nos levar a uma vida de solidão. E você às vezes pode se sentir só. Quando você tem encontro com Cristo, você muda a sua vida. Às vezes muitas pessoas se afastam de você. Seus amigos, aqueles antigos amigos, né, os amigos do bar. Às vezes uma namorada. Às vezes a própria família. Às vezes sentimos solidão. Mas nunca estamos só. Porque aí você já arrumou uma grande família aqui, muito maior, né? De irmãos, de irmãs. Aí arruma uma esposa aqui também. Arruma um marido aqui também. Né? Temos uma grande família com Cristo Jesus. Nós somos chamados a carregar a cruz. Jesus foi chamado, foi levado a carregar a cruz, foi até fora da cidade, morto lá na cruz, lá no Gólgota. E nós somos chamados a fazer o mesmo caminho do Calvário, a carregar a cruz. E quando fala cruz, não pense que é o outro, né? Está do seu lado. Alguns falam, pastor, meu marido aqui é a minha cruz que eu carrego, né? Não é esse sentido, não é o outro, é você. Você tem que carregar a sua cruz. É o seu eu que é a sua cruz que você tem que carregar. E você tem que crucificar ele todos os dias. Todo dia tem que pôr lá na cruz. Ó, fica aí, quietinho. O seu eu, o seu ego. É nesse sentido. Muitas vezes nós não queremos a cruz. Nós queremos só a luz. Só o reconhecimento. Os holofotes. As luzes da ribalta. Queremos um microfone para falar, o púlpito, mas não uma vida nos bastidores, às vezes, ou atrás das cortinas. Queremos a fama, mas não infame. Queremos a honra, mas não a desonra. O traje social, mas não o ultraje. A aclamação, mas não a difamação. Queremos ser lembrados, mas não desprezados. Como Cristo foi. Tudo isso. Às vezes a gente não quer, né? Mas às vezes nós precisamos passar por isso. É o que a palavra nos diz. Saiamos, pois, a Ele numa vida de sacrifício. Concluindo, meus irmãos, nós não podemos agradar, servir a Deus e louvar a Deus somente dentro das 4 paredes aqui da igreja, mas até lá fora dos portões lá para fora, fora do arraial, fora do acampamento. Vou falar em acampamento. Às vezes, nós gostamos tanto de acampamento, não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ir na juventude, né? Em acampamentos, alguns jovens. E é bom, e quando a gente passa 3, 4 dias no acampamento, a gente volta naquela energia, né? Eita, agora eu estou pegando fogo, está cheio do espírito, né? Aí sai do acampamento, passa um dia, 2, esfriou tudo. Então nós somos chamados também para sair fora do acampamento. Quando sair fora do acampamento, continuar cheio do Espírito Santo. Quando sair fora da igreja, continuar cheio do Espírito Santo. Fora do arraial, saiamos, pois, a Ele fora do arraial. O louvor nunca acaba. A nossa vida deve ser um louvor constante, um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Uma vida de ação de graça, de gratidão a Deus. Não só da boca para fora, não só de palavras, mas com atitudes também, com atos de amor e de justiça, pois a fé sem obras é morta, como diz Tiago. E que as lições que nós aprendemos aqui nessa noite, que as orações que nós fizemos, ainda vamos fazer aqui essa noite, que os louvores que nós entoamos aqui essa noite, não fiquem só aqui. Você não guarde só para você aqui dentro, as bênçãos que você recebeu aqui essa noite, não fiquem só aqui dentro, mas que nós as levemos lá para fora também, para fora dos portões, e levemos essas bênçãos e compartilhemos tudo o que aprendemos, todas as bênçãos recebidas com os que estão lá fora, fora da igreja, fora do arraial. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial. E eu concluo esse sermão com um envio. O culto sempre tem um envio. Nós somos enviados para passar a semana, né? E eu quero trazer um envio aqui deixado pelo próprio Senhor Jesus. Para todos nós, eu e você. Ide
Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E assim como tu me enviaste ao mundo, Pai, também eu os enviei ao mundo. Então, povo de Deus, saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, orar e logo em seguida cantar um hino com muita alegria. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, pela Tua sã doutrina, pela Tua santidade, pelo Teu sacrifício que foi feito na cruz do Calvário em nosso lugar. Obrigado, ó Pai. Obrigado. E agora, Senhor, nós somos chamados a ir contigo. Saímos fora do arraial. Ajuda-nos, Senhor, porque às vezes nós não queremos sair. Queremos ficar na nossa zona de conforto, nosso mundinho fechado. Ajuda-nos a sair fora do arraial contigo, levando o teu vitupério, o teu ultraje, a afronta, a infâmia, a desonra. Que nós possamos suportar todas essas coisas, porque o Senhor está conosco. O teu Santo Espírito nos ajuda a viver uma vida na santa doutrina da tua palavra, a viver uma vida de santidade, aqui dentro e lá fora, e a viver uma vida em sacrifício de louvor. Ajuda-nos, ó Pai, a cultuar a Ti todos os dias com a nossa vida, a louvar a Ti todos os dias com a nossa vida, com a nossa boca, com o nosso coração, com tudo que temos e com tudo que somos, para que vivamos uma vida de gratidão a Ti e não de ingratidão, porque nós estamos melhor do que nós merecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado. E aqueles ainda, ó Pai, que não Te conhecem, que ainda estão lá fora nas trevas, ou às vezes vieram aqui nessa noite, mas ainda estão perdidos, que o Senhor venha tocar os seus corações com Teu Santo Espírito, abrir seus olhos, a sua mente e mudar a sua mente. E que eles também possam sair daqui diferentes de quando entraram. E se unindo a nós, ao Teu povo escolhido por Ti, para que juntos nós possamos sair lá fora da igreja, para levar o Teu vitupério, para honrar o Teu santo nome. Que nós saiamos, pois, a Ti, fora do arraial, para a glória do nome de Jesus Cristo. É assim que nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.